Sejam bem-vindos a mais um episódio de Enciclomédia, feito para falar sobre biografias de comediantes, histórias de programas de humor e história da comédia. Faremos uma biografia de um dos caras mais originais da comédia stand-up do planeta. A pedido, resolvi fazer a biografia de Mitch Hedberg. Ele que com certeza está no hall da fama dos comediantes de stand-up e tem uma das biografias mais interessantes que eu já vi. Então vem comigo nessa biografia que eu tenho certeza que você vai curtir. Mitch Hedberg é um cara muito diferente de todos os outros. Eu acho muito importante começar falando sobre ele com um detalhe muito diferente da maioria dos comediantes. Ele tinha notas excelentes. Diferente de mim e da maioria dos comediantes que levavam a escola na flauta, como diria a mamãe, e eu tendo a acreditar que ele era meio superdotado. Inclusive, quando ele entra pro ensino médio, ele já tá extremamente entediado com a escola, porque o cérebro dele estava muito à frente das coisas que ele estava aprendendo, e meio que abriu mão da escola. Os pais ficaram extremamente decepcionados, porque tamanha inteligência eles estavam esperando que ele se formasse numa escola de prestígio, como Harvard ou algo assim, até que as notas dele ficaram tão ruins que ele resolveu abandonar a escola de vez e nem ir mais. E o olhar de decepção dos pais e o tédio de ficar em casa começam a incomodar o Mitch. Por volta dos 17 ou 18 anos de idade, ele pega uma mochila e foge de casa sem avisar os pais para um destino ver qual que seria a vida dele. E o primeiro destino dele é Fort Lauderdale, na Flórida, tentando se descobrir com pouquíssimo dinheiro no bolso, mas com o carro dos amigos. Ele tem o primeiro emprego dele num restaurante. E isso vai se refletir lá na frente, porque ele tem muitos empregos em restaurante. E o filme dele, o único filme dele, Los Enchiladas, se passa na cozinha de um restaurante. E ele acaba se mudando para Seattle, uma cidade extremamente longe da Flórida, o oposto dos Estados Unidos, porque naquele momento o Mitch vai beber de uma fonte extremamente importante dos anos 90. Seattle é o berço da cultura grunge. Se você conhece o Nirvana ou Pearl Jam, ali tem uma estética de roupa, cabelo, musicalidade, independência de música que o Mitch meio que reflete na comédia dele. Também era conhecido como comediante rockstar, por conta do cabelo, do estilo e do jeito meio drogadão, e refletia a realidade, porque a gente vai ver mais pra frente que ele se envolveu com vários tipos de droga. O Mitch em Seattle começa a entrar na cena da comédia e começa a se arriscar como comediante. Acho até que pelo intelecto dele, ele precisava de algo mais do que trabalhar na cozinha de um restaurante descascando batatas. Ele queria se expressar. A mente dele era muito inteligente e pensava de um jeito muito diferente das outras pessoas. Ele começa na comédia, só que estava muito sem grana. Ele só tinha picape e às vezes ele ia até os shows e ele dormia na caçamba da picape. Ele colocava um colchãozinho ali e dormia logo depois do show. Ele tinha um anel de família que ele levou quando ele fugiu de casa. Ele penhorava o anel, pegava a grana para comer. Quando comia, ele ficava melhor ali, né? Se alimentava, fazia o show, recebia o cachê, pegava o cachê e resgatava o anel na casa de penhores. Pra você ter uma ideia de quanto ele passou necessidade nesse começo de carreira. Logo de cara, ele já tinha uma ideia muito diferente dos outros comediantes, que era escrever one-liners. Para quem não sabe, one-liners são piadas curtas de uma linha, que tem basicamente o setup e a punchline, ou seja, a preparação da piada e a graça. Ele já tinha um método de pensar muito diferente dos outros. Isso deu muito problema para ele, porque o pensamento dele era tão original e nunca ninguém tinha feito nada parecido, que os primeiros 6 anos de carreira do Mitch foram muito complicados. Ninguém entendia o que ele estava fazendo no palco, ele mesmo ainda estava aprimorando a sua própria voz de comediante, então nem a entrega dele estava boa, nem a escrita dele estava boa, e era muito diferente, ou seja, é uma receita para o desastre de um comediante em início de carreira. Mas o que me chama muita atenção é que o Mitch não desistiu desse jeito novo de olhar para a comédia, de jeito novo de criar a comédia. Ele poderia ter tentado outras formas, como storytelling, ou um one-liner mais setup punch de temas mais populares, mas ele não abandonou a sua voz e ficou 6 anos muito cruéis com ele, dando água e morrendo no palco em todos os lugares, o que ocasionava muitos problemas. Um deles, por exemplo, é que muitos dos lugares que ele foi, ele não voltava mais, porque o dono do bar ou o dono do estabelecimento odiavam o show e não queriam recontratá-lo. Sorte dele é que ele nasceu nos Estados Unidos e tem, show pra caramba em muitas cidades. Só um adendo aqui, dando água é uma forma dos comediantes brasileiros de falarem quando você faz uma piada e não tem risada nenhuma. Eu acho que essa expressão na comédia brasileira vem do Batalha Naval. Quando você fala um A7 e não tem nenhum barco, a pessoa responde água, como se você não tivesse acertado nada. Uma frase que pode ajudar a entender um pouco o Mitch. A good comic says funny things, and a great comic says things funny. And that's what Mitch did. He said things funny. When someone tries to hand me out a flyer, it's kind of like they're saying, "Here, you throw this away."
O Mitch demorou para entender como que ele ia entregar as piadas, como que a musicalidade dele funcionaria para entregar as piadas tão pouco ortodoxas que ele fazia no show dele. Agora, por conta desses 6 primeiros anos dele, que ele falhou miseravelmente em ser um bom comediante e as pessoas não entendiam ele se utilizava de artifícios porque eu acho que o Mitch tinha uma sensibilidade gigantesca e uma vulnerabilidade muito grande. Ele usava o cabelo grande, muitas vezes na frente dos olhos, ele usava óculos escuros também, e muitas vezes você pode perceber o Mitch fazendo as piadas de olhos fechados. Tinha um grande medo de decepcionar a plateia. Ele falava que uma das piores coisas que ele sentia é que quando ele estava indo mal, ele olhava no rosto das pessoas e as pessoas faziam uma cara de decepção. Vou fazer um paralelo com a decepção dos pais dele quando ele resolveu largar a vida acadêmica e se jogar no mundo. Agora, esse traço do Mitch traz uma coisa muito interessante para a persona dele na apresentação. Ele se mostra muito humano, tem um nervosismo ali, tem um medo de errar, e aquilo faz com que ele se conecte com as pessoas. Só para vocês terem uma comparação, outra pessoa que faz one-liner tem uma persona, um estilo razoavelmente parecido, é o Steven Wright. Só que o Steven Wright faz uma persona do louco, só que é um louco muito confiante, e isso afasta as pessoas. Ele tem muita certeza da própria loucura, então ele não mostra nenhum tipo de vulnerabilidade, e aquela capa de super-herói afasta um pouco a plateia do comediante, trazendo uma outra tipo de atmosfera. Não estou colocando nenhum juízo de valor qual que é melhor ou qual que é pior. Só estou dizendo que o Mitch trazia esse elemento para sua persona no palco. Eu acho que o ponto principal do Mitch, que diferencia ele da maioria dos comediantes, é que comediantes procuram piadas de identificação, observações do cotidiano. O Mitch fazia uma coisa extremamente diferente. Ele fazia um convite à plateia, para que visitassem a cabeça dele e viajassem na maluquice dele. Aquilo que só um cara muito chapado poderia pensar. Ele é a diferença que tem entre aquele seu amigo chapado, que acha que é engraçado, e um amigo chapado que é profissionalmente engraçado. Ele levava a brisa a um outro patamar. Ele era meio hippie, assim, no sentido de ele não ligava pra muita coisa. Eu acho que ele tinha um hiperfoco em se tornar o melhor comediante que ele poderia ser e um comediante de turnê. Ou seja, ele queria mesmo era fazer o maior número de shows possível e se aprimorar naquilo que interessava ele de fato. O Mitch tinha uma média de 300 shows por ano, o que dava 60 dias de folga no ano. Ou seja, ele não subia no palco 60 dias no ano. É menos que os fins de semana que você não faz porra nenhuma, certo? Viajei? Grosseria do nada. O Mitch tinha uma crítica à indústria que eu acho muito inteligente. Ele transformou essa crítica numa piada. Ele falava assim: eu não consigo entender a indústria do show business. Eles pedem pra você ser um cozinheiro. Estuda anos pra ser um bom cozinheiro. Quando você se torna esse grande cozinheiro, eles viram pra você e falam: nossa, que legal, você é um grande cozinheiro. Você se importa de agora colher alfaces? O que ele quer dizer com isso? Comediantes de stand-up passam anos a fio aprimorando a própria arte, escrevendo as próprias piadas, se apresentando em palcos por aí para se tornar um grande comediante de stand-up. E quando eles se tornam grandes comediantes de stand-up, a indústria chega neles e fala: você quer ser um roteirista? Você quer atuar num filme? Que são coisas que ele não se preparou durante aqueles anos, porque ele se preparou para ser um comediante de stand-up. Ele era um grande workaholic, fazia turnês, a vida dele acaba se tornando muito noturna, né? E você, quando sai do palco, você ainda tá com a adrenalina muito em alta. Você vai confraternizar com seus fãs ou com o público que tá ali. Por conta dessa intensidade no trabalho e por conta dessa solidão que a estrada, né, que as turnês ofereciam, ele acabou se envolvendo com vários tipos de substância. Álcool, cocaína, maconha, mas principalmente a heroína. Isso é muito importante pro final dessa história. Eu selecionei uma história aqui que mostra muito como a cabeça do Mitch Hedberg funcionava, como ele pensava fora da caixa. O Mitch era meio hippie, como eu falei, então ele não ligava pra dinheiro, ele só ligava pra subir no palco. Em um dos hotéis que ele ia se hospedar pra fazer show, o recepcionista do hotel falou: senhor, eu preciso de um cartão de crédito pra ter aqui como calção. E o Mitch falou: eu não tenho nenhum cartão de crédito. Aí ele fala: não, eu preciso desse cartão de crédito pra ter esse calção, pra representar. O Mitch fala: eu tenho um bolo de dinheiro, serve isso? Não, não. Bolo de dinheiro não serve, eu preciso de um cartão de crédito. E aí o Mitch falou pra ele: mas o cartão de crédito é só a representação do dinheiro. Aí o cara falou: infelizmente, senhor, eu só aceito cartão de crédito. E o Mitch respondeu pra ele: cara, como assim? É a mesma coisa que você contratar o sósia do Frank Sinatra e no dia do show aparecer o Frank Sinatra e você falar: não, não, muito obrigado, a gente contratou o sósia. Rápido, muito fora da caixa e sintetizando muito bem a situação, essa era a cabeça do Mitch Hedberg. O sonho dele era ter um ônibus de turnê, aqueles ônibus que tem o rosto dele. Nunca conseguiu ter esse ônibus. E aí ele era um cara muito prático. Ele juntou um dinheiro e comprou um trailer, o que facilitava muito a vida dele de estacionar em comedy club e já partir para a próxima cidade de show. Ele acabou nunca tendo o ônibus
Foda-se. A gente agora, nos shows que faz, começa a arrancar risadas, começa a chamar atenção por ser extremamente original e acaba sendo convidado para alguns programas de televisão. Tem até um aqui que é muito simbólico, uma espécie de um programa parecido com o Rony Von, um programa meio de gente mais velha e enquanto ele conta as piadas tem um cara no violoncelo. Cara, receita pro desastre. Ele vai muito mal nesses programas, as plateias não entendem muito bem o que ele tá fazendo no palco. E mais interessante, o Mitch estava muito acostumado a ir mal nos shows. Então, conforme esse programa vai se desenvolvendo e ele vai contando as piadas, ele vai zoando as próprias piadas. E uma das frases que ele fala nesse programa é: We gotta find a laugh track before the show goes on air. Se você for ver, realmente, durante o programa tem as claques, mas as imagens da plateia dá pra ver que ninguém tá rindo. E o violoncelo dá uma atmosfera de tristeza ainda maior. Don't not laugh for half of it, then start laughing and clapping. That's too much too soon. Só que ele ainda chamava muita atenção e os programas americanos sempre gostavam de apostar em comediantes novos e originais. Em 96, finalmente, ele tem sua estreia no Letterman. Isso, pela primeira vez, impulsiona a carreira do Mitch para as alturas, assim, ele realmente começa a fazer um número maior de shows, começa a ser chamado para mais trabalhos, aonde as coisas começam a acontecer na carreira do Mitch. Começa a virar um comediante famoso, respeitado e as pessoas tinham um grande interesse por ele. Depois do programa do Letterman, por ser chamado para muitos lugares, para muitas coisas, o Mitch começa a aceitar tudo. E como ele não era chamado para nada, agora ele queria fazer de tudo. Isso é muito bom para a carreira dele, mas isso aumenta vertiginosamente os vícios que ele tem. Na sequência, o Mitch Hedberg ele é chamado para fazer um especial de comédia no Comedy Central. E é a grande chance da vida dele. É a primeira vez que ele recebe um cheque gordo e ele fica muito feliz. E aquele anel da família dele, que ele sempre penhorava, ele mostrou para um amigo e falou: cara, eu nunca mais vou penhorar esse anel. Eu vou ser rico, finalmente. Porque o que acontece nesse especial do Comedy Central é exatamente de uma maneira sintetizada o que acontece na carreira do Mitch. Minutos antes de ele entrar no palco, alguém bate na porta dele e fala assim: Mitch, tá todo mundo aí, mas eu preciso te avisar que a caravana que veio não te conhece. O Mitch fica desesperado. O jeito dele fazer comédia é muito específico. E uma galera que nunca tinha visto ele antes, talvez não entendesse de primeira como seria aquele tipo de humor, e a grande chance da carreira dele, do seu primeiro especial, talvez fosse por água abaixo. Mitch entra no palco e começa a fazer suas piadas. E a plateia fica olhando como se aquilo ali fosse uma coisa extraterrestre. Ele parece então desistir. Ele vai pro fundo do palco novamente, onde tinha uma escadinha, e ele senta. E aí eu acho que passa um filme na cabeça do Mitch. Eu não acredito que depois de tantos anos aprimorando a minha arte, aprimorando o meu jeito de fazer e tendo algum sucesso e algum reconhecimento, na minha grande chance, isso tudo vai por água abaixo porque a plateia não era uma plateia que me conhecia. Mas ele precisava cumprir o tempo. E sentado na escada do fundo do palco, ele continua mandando um one-liner atrás de um one-liner. E de repente algo meio mágico começa a acontecer. A plateia começa a entender o Mitch Hedberg, começa a entender o jeito dele fazer humor e as risadas começam a aumentar. E com esse boost de confiança ele levanta, vai até a beira do palco e continua o seu show até explodir em gargalhadas e aplausos. Começo dificílimo para um final apoteótico. Depois do seu especial no Comedy Central, realmente a carreira dele explode. Talvez seja o momento mais alto da carreira dele e aí sim os trabalhos aumentam cada vez mais e o vício em drogas aumenta cada vez mais. E ainda tem um filme que é bom mencionar, chamado Los Enchiladas, que é baseado no tempo que ele trabalhou em restaurantes. Mas esse filme foi um fracasso total de bilheteria e é só fazer uma menção aqui nessa obra que ele teve a chance de fazer. Em uma de suas viagens de avião, ele é pego com posse de cocaína e heroína e ele vai preso. Mas não dura muito tempo, porque durante a prisão eles olham para a perna do Mitch e veem que está num estado calamitoso e resolvem mandá-lo para o hospital da cidade. No hospital, falam pro Mitch que ele vai ter que amputar a perna por conta do número de feridas causadas pelas seringas da heroína na perna dele. Ele e a família entram em desespero, pegam o Mitch e levam para o hospital numa cidade maior e um hospital melhor, e eles falam no hospital que vão fazer de tudo para salvar a perna do Mitch. Resolvem fazer uma operação no Mitch de 13 horas, em que eles tiram um pedaço da musculatura das costas e fazem um enxerto na perna do Mitch, salvando a perna do Mitch, e isso tem um impacto gigantesco na vida do Mitch, que sai do hospital tendo a certeza absoluta que ele deveria parar com as drogas de maneira imediata. Só que o vício em heroína é muito, muito forte. Inclusive, tem um trecho importante de entrevista do Mitch Hedberg com Howard Stern, que é a última entrevista de sua carreira, falando sobre como tinha resolvido parar de usar drogas. Uma das pessoas que está no programa de rádio é o Artie Lange, que também é comediante stand-up e que também teve um histórico de drogas pesadíssimo. Quando o Mitch fala que resolveu parar, o Artie Lange
manda uma risada gigantesca, como se ele soubesse que o Mitch estava enganando a eles e enganando a si mesmo. No, I got the drugs under control now. Do you? Yeah. You had to take them responsibly? Yeah, just for the creative side of it. Para qualquer um que entende um pouco de heroína, sabe que administrar o uso de drogas é só um jeito de se enganar, porque você continua usando e isso você não consegue controlar. Heroin becomes like something you have to do to even move. I just know that sometime during that tour he had started a downward spiral. The problem with these people who were in Mitch's situation is that if they're doing their job and they're selling tickets, then it's really hard to tell them in their mind that, like, listen, you're out of control. The more people would be like, Mitch, you're up. He's like, well, I'm selling out. It's okay, Mom. It's okay, I can take care of it. Algumas semanas depois, Mitch Hedberg died in a hotel room in New Jersey. aos 37 anos, num quarto de hotel em 2005. 10 anos mais velho que os artistas da música que morrem cedo, a idade dos 27. Até nisso, o comediante demora mais para alcançar o que os músicos alcançam, né? Chad, I'm gonna be like the Jim Morrison of comedy. And I laughed. I said, "What do you mean by that?" And he said, "Well, look at Jim's life. I'd rather die young. I don't want to just be hanging on forever." E quem dá a notícia pro mundo é o seu próprio site. O site pessoal de Mitch lança em 2005 o anúncio da morte de Mitch por overdose. O anúncio foi feito no dia 1º de abril. Todo mundo achou que era mais uma das piadas meio sem noção do Mitch Hedberg. 5 anos após a sua morte, em 2010, lançaram o álbum que ele tinha gravado 2 meses antes de sua morte. O nome do álbum é Do You Believe in Gosh? Ou Você Acredita em Deus? Que é uma maneira muito doida de se despedir, né? 2 meses antes da sua morte, parecia até que ele sabia. E Do You Believe in Gosh parece que é uma pequena mostragem do que ele andava pensando naquela época. O Mitch achava que ele deveria morrer cedo, porque essa seria a única maneira que as pessoas iam lembrar dele. Eu acho que ele estava errado, mas de uma certa forma ele cumpriu essa profecia autorrealizável e acabou morrendo pelas próprias mãos. O Mitch foi um grande servo da comédia. Claramente ele viveu 100% para comédia, pelo número de shows e por quanto ele foi prolífico. Ele era um comediante online, ele teve um número de álbuns considerável. Digo isso porque quando você é um onliner, você precisa juntar um grande número de piadas para dar o tempo de um especial. Ele não fazia só one-liners, ele fazia one-liners que nunca ninguém teria pensado, ou que ninguém nunca conseguiria copiar, porque era tão original que só ele poderia dizer aquilo. Ele realmente fez uma marca indelével na comédia, como se tivesse aberto uma portinha num gênero. Se a gente sintetizasse a história do Mitch e pegasse os fantasmas da heroína que tiraram o melhor dele, a sua insegurança no palco e a sua insistência e como ele acaba a sua vida, eu acho que a gente pode resumir tudo isso numa piada que o Mitch fazia. Eu acredito em pessoas que acreditam em fantasmas, mas não acreditam em si mesmos. Contado por mim parece trágico, mas contado pelo Mitch era obra-prima da comédia. Senhoras e senhores, eu apresentei para vocês Mitch Hedberg, uma das histórias americanas de stand-up mais brilhantes e mais originais. Talvez um pouco triste, mas talvez se não fosse um pouco triste, não seria tão maravilhosa. Muito obrigado, segue a gente aqui no canal, deixa o like e me fala se você quer algum tema, algum comediante nos próximos episódios. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.